O artigo 182 da Constituição da República de 1988 vai estabelecer o artigo da política urbana. Ele é o mais importante, mas tem também o artigo 183. Vocês estudaram em direito constitucional, sobretudo em função de uma teoria já, na minha opinião, ultrapassada pelo próprio autor, José Afonso da Silva, que é necessário que você tenha, com as chamadas normas programáticas, que não têm aplicação imediata, uma lei infraconstitucional. O artigo 182 vai estabelecer que a política pública ou a política urbana executada pelo poder municipal, ele deverá ter como instrumento básico do planejamento o plano diretor urbano, e ele deve ser pensado para as pessoas, para os habitantes daquela cidade. O artigo 182 ele vai ter uma série de parágrafos que vai estabelecer algumas novidades para aquele momento. No entanto, algumas já não eram mais novidade. Por exemplo, o próprio plano diretor urbano ele já existia anteriormente. O próprio golpe militar de 64 ele vai incentivar que as cidades fizessem planos diretores urbanos. O primeiro plano diretor urbano de Vitória da Conquista é de 75 para 76, quando o prefeito era Jadiel Matos, já desencarnado. A própria concepção de Brasília, anteriormente, na década de 50, vai estabelecer uma lógica de planos diretores urbanos, que é justamente você planejar uma cidade modernista. Você vai planejar a cidade segundo a sua funcionalidade, um zoneamento que é realizado ali com o plano piloto e com as cidades satélites. No entanto, muito de inovação que apareceu com o artigo 182 da Constituição de 88, havia necessidade de uma lei infraconstitucional em função dessa interpretação quanto à eficácia da Constituição. Eu digo que já ultrapassado, porque o próprio José Afonso da Silva, ele já fez uma reformulação desse pensamento, na questão de aplicação da Constituição quanto à eficácia, o que ele vai dizer na aplicação imediata, que de fato está lá no artigo 5º, por exemplo, tem direitos e garantias fundamentais, mas aquele que ele chamava de programática, na verdade, a função da lei é só detalhar. Mas aquele dispositivo constitucional também pode ter aplicação imediata. Em 1989, a prefeita de São Paulo era Luísa Erundina, viva até hoje, inclusive atualmente candidata a vice lá em São Paulo, e ela se elegeu a prefeita de São Paulo, derrotando inclusive Paulo Maluf naquele momento, e ela levou todo um conjunto de pessoas, de intelectuais, que nós chamamos de intelectuais orgânicos, para o seu secretariado. Então, Paulo Freire era o secretário de Educação, Marilena Chauí era a secretária de Cultura, e Raquel Ronick, junto com Hermínia Maricato também, era a secretária de Habitação, secretária de Planejamento. E naquele momento, por força da Constituição, a Prefeitura Municipal de São Paulo instituiu o chamado IPTU progressivo no tempo, que é aquele IPTU que a gente chama de extrafiscal. O IPTU, gente, ele tem duas formas de ser cobrado. O IPTU fiscal, que é aquele que você, em função do valor venal, você paga um percentual, geralmente é 1%, do que você tem, do que é construído no seu terreno. Mas tem o chamado de IPTU progressivo no tempo, chamado extrafiscal, que é aquele que, em função da não utilização, subutilização ou utilização inadequada daquela propriedade, o IPTU ele vai crescendo ano a ano. A prefeitura institui um processo administrativo, primeiro tem que ter uma lei própria para IPTU progressivo no tempo, depois ela vai fazer um processo administrativo, vai ter que autuar, notificar a pessoa, olha, a sua propriedade ela precisa ser edificada, ela não está cumprindo a função socioambiental da propriedade. E aí a prefeitura faz ano a ano, durante 5 anos, uma majoração, um aumento do IPTU. Então, se é 1 no primeiro ano, aí depois no segundo ano vai para 3, aí no terceiro ano vai para 6, sempre dobrando. Depois no quarto ano vai para 12, até chegar em 15%, que é o limite
que é estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio, porque tributo no Brasil, vocês vão estudar isso mais à frente, não pode ter caráter de confisco. A partir desse momento, o poder público municipal tem que realizar uma desapropriação sanção. O que significa isso? Essa desapropriação ela não será pagamento em dinheiro. Você vai perder a propriedade, porque a propriedade sob égide da Constituição e do novo Código Civil, novo Código de 2002, a gente ainda fica falando novo CPC, mas o Código Civil já está aí já há um bom tempo. E sob égide do Código Civil de 2002, lá no seu artigo 1228, diz que a propriedade ela não é mais absoluta como era no Código Civil de 16. Antes era direito, agora é faculdade. Se você não usa, o poder público pode usar de mecanismos. E aí o que você vai receber, que eu acho que não deveria era receber nada, você vai receber títulos da dívida pública pela essa sanção de não dar uma identificação adequada. Terra, propriedade, tem um pensador francês, inclusive, bote aí no Google de vocês, um civilista francês chamado Léon Duguit, Duguit aí, D-U-G-U-I-T, Léon Duguit. Léon Duguit, ele tem uns escritos que você lê hoje e fala assim, pô, esse cara, ele é contemporâneo, mas ele escreveu, ele viveu, nasceu, morreu num período do Código Napoleônico de 1804. E lá atrás ele falava, o direito não é para proteger privilégios. Se você tem uma propriedade e não dá uma destinação adequada para essa propriedade ela é ilegal. É ela que é ilegal. Porque ela não está cumprindo a função socioambiental da propriedade. Inclusive, no direito agrário, a gente coloca requisitos objetivos. Respeitar o trabalho, não ter trabalho escravo, respeitar o meio ambiente, portanto, respeitar o Código Florestal, a reserva legal, a área de preservação permanente, e respeitar os índices de produtividade. Se você tem um latifúndio e você tem trabalho escravo, desapropriação sanção. Só que nesse caso, na área rural, é o chamado TDA, título da dívida agrária. Na minha opinião, você nem deveria receber TDA. Você deveria ser expropriado. Inclusive, nós tivemos uma alteração constitucional mais recente, que justamente no caso de trabalho escravo, colocou no mesmo patamar de plantação de narcóticos, plantas psicotrópicas. Né? Então, se você tem plantas psicotrópicas, antes você era expropriado, não desapropriado, agora, no trabalho escravo, acontece a mesma coisa, só tem um porém, voltando um debate que a gente fez anteriormente, que até hoje o conceito de trabalho escravo ainda não foi preenchido, não tem um decreto definido. Então, o Congresso Nacional não conseguiu até hoje, praticamente 5 anos depois da emenda, dizer o que significa trabalho escravo. Aqui em Vitória da Conquista, para quem é daqui, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, há um tempo, identificou ali próximo à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, e a Avenida Guilhermino Novaes, ali a área da FTC, e também do chamado Parque de Exposições, na parte de baixo. Quem é boêmio aí vai se lembrar que ali tinha um chamado Clube da Derruba, que tinha a derruba de vaquejada e tinha umas festas pauleiras também ali naquela área. E tinha também próxima habitação, casa, eis que, recentemente, a Polícia Federal, 3, 4 anos atrás, identificou trabalho escravo, gente. Trabalho escravo. A pessoa que cuidava do cavalo comia a ração do cavalo e dormia junto com o cavalo. Né? E eu, inclusive, cheguei a fazer esse debate na época com meus alunos de direitos humanos, como eu estou lecionando nesse semestre, para os alunos do terceiro semestre, e ouvi de um aluno de direito da UESB, dizendo assim, olha, professor, ele estava lá porque ele queria, aí eu já percebi o movimento vindo de lá. Eu falei, ele comeu porque ele queria, eu falei, ele dormia com o cavalo porque ele queria, eu falei, em tese sim. Então não tem trabalho escravo aí não, professor, foi uma vontade livre, devidamente registrada aí por um acordo verbal, melhor do que ele tivesse aí fazendo alguma criminalidade na periferia da cidade. Então,
Então, só para vocês verem essa dinâmica. Pois bem, lá em São Paulo, em 89, voltando ao debate, a prefeitura instituiu o PTU progressivo no tempo. Eis que houve uma judicialização. Uma série de pessoas, um conjunto enorme de moradores de São Paulo, foram até o STF dizendo justamente que aquele PTU era inconstitucional. Por quê? O artigo 182 e parágrafos diz, na forma da lei. Na forma da lei. Portanto, até aquele momento, em 89, não tinha lei específica. Portanto, se não tinha lei específica, você era programática, você não tinha um detalhamento de como deveria ser cobrado, e o STF, naquele momento, declarou a lei de São Paulo como inconstitucional, porque não tinha a lei federal, a norma geral, especificando como deveria ser esse PTU progressivo no tempo. Eis que, voltando aqui ao nosso debate, somente em 2001, portanto, 13 anos depois, é que foi instituído a lei específica com apelido, nós gostamos de colocar apelido nas leis, mas a lei é a Lei 10.257 de 2001, chamado Estatuto da Cidade. E aí eu vou trazer só para vocês algumas características, porque a gente vai retomar esse debate de Estatuto da Cidade lá no 9º semestre em Direito Urbanístico, mas é só para vocês terem a compreensão da legislação. Então, está aí Estatuto da Cidade, como eu já falei, a Lei 10.257 de 2001, e a medida provisória número 2.220, do 4/9 de 2001. Essa medida provisória, só rapidamente, ela é importante, ela foi incorporada ao texto, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, em 2001, e ele vetou alguns artigos do Estatuto da Cidade, e aí, em função do veto, ele promoveu essa medida provisória. Uma grande novidade, avançando aqui nesse processo, foi justamente instituir o Conselho das Cidades em nível nacional. Vamos lá. Diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, chamado Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição de 88, conforme eu já falei, relativo à política urbana. Tem alguns princípios básicos. Esse princípio básico é que orienta a aplicação, a interpretação desse Estatuto da Cidade, e eu justamente gostaria de trazer alguns para vocês. Primeiro, e eu considero um dos mais importantes, função social da cidade e da propriedade urbana. Se você tem uma propriedade, essa propriedade tem que ter uma destinação. Se ela não tem uma destinação, se ela serve pura e exclusivamente para especulação imobiliária, aquele vazio urbano, aquele terreno que você está segurando intencionalmente, é porque a pessoa não tem o dinheiro para edificar. Não é. Não é. A pessoa, na verdade, está com aquele terreno fazendo o que nós chamamos de mais-valia urbana. Ele está esperando o chamado valor de troca melhorar. Um investimento público, uma avenida, tudo isso vai aumentar o valor daquele terreno que hoje custa R$10.000, com a instalação de uma avenida linda e maravilhosa, com equipamento urbano, agora vai valer R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil. Tem gente hoje na área da Olívia Flores, da Perimetral, da Avenida José Pedral, da Avenida Juraci Magalhães, pedindo por um terreno básico, 125 metros quadrados, R$500 mil. Isso é um absurdo, gente. Isso é arbitrário. A população trabalhadora, o trabalhador e a trabalhadora não vai conseguir nunca comprar um pedaço de terra. E você cria todo um processo artificial. E aí, quando eu escrevi até um texto sobre isso, depois foi um artigo de opinião, mando para vocês, foi uma síntese, quando você vê, mais uma vez aqui, as ocupações no Parque Municipal da Serra do Periperi. Concordo, parque é unidade de conservação de proteção integral. Vamos estudar isso na Lei 9985 de 2000. Não pode ter gente, não pode. A lei diz que se tiver gente, o parque foi criado depois, inclusive as pessoas têm que ser realocadas. Portanto, quando você ocupa
O direito à moradia não deveria ser exercido em áreas ambientalmente protegidas. Mas é preciso a gente compreender numa visão mais holística. O que força essa população a ocupar esses fragmentos da cidade? É justamente essa dinâmica artificial de você criar um valor da terra que é inacessível para grande parte da população. E aí, na esteira, quando nós falamos de função social da propriedade, vem a função social da cidade. É esse debate que a gente tem feito desde então, que a gente compreender que a cidade deve ser de todos e de todas. Certa feita, eu ouvi de um aluno que o IFBA, né, que antigamente era chamado de Cefet, era uma escola ótima, de ponta, pena que está na Zona Oeste, na Vila Serrana. Olha só que absurdo. Então, uma escola como o IFBA, uma escola federal, que hoje tem ensino superior, deveria estar na Olívia Flores também, ao lado da UFBA, por exemplo. E aí você percebendo a pessoa reclamando porque tinha que atravessar a cidade, olha só, para estudar no IFBA, no Cefet na época. Então, a distribuição de equipamentos, serviços na cidade, ele deve ocorrer de forma justa. Então, o município que deverá indicar a função social da propriedade e da cidade. Você vai ter no próprio Estatuto da Cidade o que a gente chama de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. O Plano Diretor Urbano de São Paulo, que ainda não foi alterado, o prefeito atual, Bruno Covas, não conseguiu, mas é o desejo, ele foi aprovado na gestão do Fernando Haddad. O Plano Diretor Urbano de São Paulo conseguiu transformações importantíssimas da função social da cidade. Uma primeira, extremamente importante, que é o plano diretor que vai determinar isso. Nenhum loteamento vai ser aprovado se não estiver próximo de um sistema de transporte público. Então, você tem que ter metrô num raio de 3 quilômetros, ou trem. Você tem que ter uma estação de ônibus num raio de 2 quilômetros. Portanto, aquele loteamento ele já vai ser aprovado, compreendendo que ali vai ser ofertado o transporte público de qualidade para a população. Uma outra alteração no Plano Diretor Urbano de São Paulo, que foi, inclusive, muito premiado no mundo inteiro, foi o que a gente chama de cotas de solidariedade, que é estabelecer em cada bairro. Gente, o bairro, a gente vai falar daqui a pouco, ele é zoneado. Então, você tem o Candeias, Candeias 1, Candeias 2, Universidade, Primavera, Patagônia, Cadia, e vai, Ayrton Senna, bairros que, inclusive, muita gente nem sabe, porque o nome do loteamento é o que pega. Mirucário, Senhoria Cário é um loteamento, não é bairro, o bairro é Zabelê. Mas a dinâmica de como você vai disciplinar o bairro, ele vai ter dinâmicas distintas. E o que São Paulo fez? Cota de solidariedade. Candeias, no mínimo, só um exemplo, no mínimo 15% do bairro Candeias obrigatoriamente vai ter que ter uma cota de solidariedade para zona especial de interesse social. Então, aquele Minha Casa Minha Vida que está lá no Mirucário, no Senhoria Cário, nos Campinhos, na franja da cidade, ele deveria estar aqui, se a gente tivesse cota de solidariedade. E aí você vai criar o quê? Mecanismos para barrar aquilo que a gente tem dito, que é justamente a homogeneização de vizinhança, ou a segregação socioespacial. Então, você obrigatoriamente, a lei, olha só como a lei consegue, é só querer. A lei vai determinar que aqui no Candeias, no Recreio, obrigatoriamente vai ter que ter cotas de solidariedade para a construção de habitação de interesse social. O interesse é público, não é privado. Portanto, o poder público municipal tem que ter essa perspectiva que o que prevalece é o interesse público, buscando o bem-estar coletivo e a justiça social. Gestão democrática da cidade, gente, está lá no artigo 2º, inciso 2º do Estatuto da Cidade. A participação da população é obrigatória em audiência pública, mas é obrigatória não em qualquer condição. É realmente garantindo que a população participe, tanto na concepção do plano diretor urbano, como que a gente chama de formulação, como na aprovação do plano diretor urbano, como na aplicação do plano diretor urbano.
A nossa capital, Salvador, teve um plano diretor urbano que foi declarado inconstitucional. O Ministério Público Estadual ingressou com a ação, dizendo que justamente, tem um artigo nosso, eu mandei para vocês, que eu e Raoni, a gente conseguiu mapear como a prefeitura conseguiu fazer audiência pública, 30 audiências públicas, mas uma audiência pública no hotel de luxo, 5 estrelas, segunda-feira, 9 da manhã. Como que o trabalhador e a trabalhadora vai participar dessa audiência? Então, olha só, o poder público municipal conseguiu realizar o requisito da lei, que é ter audiência pública. Mas a verdadeira gestão democrática da cidade não aconteceu. Aqui em Vitória da Conquista é preciso deixar isso muito claro. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está no artigo 18 do Plano Diretor Urbano dessa cidade, até hoje não tomou posse. Gestões distintas, de esquerda e direita. O artigo que eu mandei recentemente para vocês, inclusive eu defendo isso, que historicamente no planejamento brasileiro, não importa se é um partido de esquerda ou de direita, se o mercado imobiliário age, há o processo de ruptura. E o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele foi criado, foi eleito na gestão do prefeito anterior, Guilherme Menezes, não tomou posse, foi eleito, mas não tomou posse, e até hoje, na gestão do atual prefeito, Wesley Guzmão, também não. E é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, assim como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, é que determina. Ele pode ser, em muitos casos, opinativo, mas ele pode ser também deliberativo, invariavelmente opinativo. O Shopping Boulevard não passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Ah, mas é opinativo, vamos discutir isso no licenciamento ambiental. A rigor, se a gente for analisar a obrigatoriedade da gestão democrática da cidade, o Shopping Boulevard é ilegal, deveria ser demolido. Talvez a gente libere o cinema, uma sala, 2 salas, para a gente curtir alguns filmes legais, mas o resto, começando pela praça de alimentação, abaixo, a academia também, aquela academia também, libera logo. Por quê? Porque não passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. A justa distribuição dos benefícios e do ônus decorrente do processo de urbanização. Então, você tem que ter essa clareza, como eu falei, das prioridades. Como é que você vai distribuir isso? Então, duplica uma avenida em uma área, arboriza, ilumina e não faz isso em outra área. Mas quando é para construir um equipamento, São Paulo já aconteceu isso, mas aqui também, minhocão, um viaduto ou um presídio. Não, sistema, um presídio, não. Vamos para a periferia da cidade. Então, como é que realiza essa justa... há um mecanismo, há um mandamento legal aqui. Justa distribuição dos benefícios e do ônus decorrente do processo de urbanização. Recuperação da valorização imobiliária, vocês vão estudar isso em direito tributário, que é outra coisa que as prefeituras não realizam, a chamada contribuição de melhoria. Cobrar mesmo a contribuição de melhoria. Você duplicou a Avenida Juraci Magalhães, todo mundo que está ali, empresa, vai pagar a contribuição de melhoria. Isso é importante para o poder público fazer a recuperação, porque aquele indivíduo ou aquela empresa que detém aquela propriedade, ele vai ficar mais rico, porque a propriedade dele vai valorizar. Então, é justo que o poder público possa recuperar o investimento feito. Recuperação da valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos em infraestrutura social e física. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano. Evitar conflitos. Aí, gente, eu vou, por exemplo, falar uma coisa aqui importante. É a questão de equipamentos de lazer. É preciso que a gente distribua equipamentos de lazer de maneira adequada. Então, eu orientei, inclusive, um TCC nesse sentido, que em Vitória da Conquista a distribuição é extremamente desigual. Você tem o ginásio de esportes, que já é no centro, você tem o estádio Edivaldo Flores. O estádio Edivaldo Flores, gente, tem uma proteção que o Murilão, lá no Bruno Bacelar, o Edivaldo Flores aqui no Alto Marom, o Murilão, lá no Bruno Bacelar, não tem.
Portanto, é necessário você ter essa compreensão. Evitar conflitos entre as esferas de governo na área urbanística, então, governo federal, estadual e municipal, né? Garantia do direito a cidades sustentáveis, então, você ter ciclovia, ciclofaixa, parques, que é justamente o artigo 2º, inciso 1º, que faz parte da nossa atividade do fórum aí dessa primeira semana, e também na esteira, nada se perde aqui, o debate de cidades sustentáveis, ele é importante para a gente compreender que cidade a gente realmente quer, cidade verdadeiramente inclusivas. Então, se você tem um parque, o Poço Escuro, gente, remanescente de Mata Atlântica, e que a população não se apropria verdadeiramente. A gente deveria ter uma relação de uma identidade muito mais próxima com o Poço Escuro. Aí você me fala assim, professor, mas na Lagoa das Bateias também é assim. Não é verdade. Fizemos uma pesquisa sobre a Lagoa das Bateias, e quem acha que a Lagoa das Bateias não é visitada, a gente aplicou um questionário e a gente estabeleceu um processo de distanciamento por quilômetros da Lagoa da Bateia. Então, quem mora no entorno da Lagoa das Bateias, do Parque Urbano da Lagoa das Bateias, frequenta aquele espaço. Quanto mais longe a pessoa habita na cidade, ele acha que a lagoa é violenta, que a lagoa é feia, que é isso, aquilo, outro. Portanto, a relação de identidade da população do entorno existe. Se tivesse uma outra infraestrutura, seria infinitamente melhor. Simplificação da legislação de parcelamento, de uso e ocupação do solo. Então, você vê aqui em Conquista, inclusive na atual gestão do prefeito de Salvador, programas federais que são colocados efetivamente. Inclusive na propaganda, programa Cidade Legal ou Casa Legal, em que você pratica o que nós chamamos de regularização fundiária. É uma ocupação, Conquista tem muitas ocupações. Vou dar um exemplo, o bairro Santa Cruz, até hoje, você não tem um processo de regularização fundiária. Você tem várias áreas que eram terras do Estado, da União ou até do município, que na verdade é uma ocupação. A parte alta da cidade, Nova Cidade, por exemplo, você não tem escritura. Você pode ter uma escritura de gaveta, mas a escritura no registro de imóveis direitinho, não. Portanto, é necessário você simplificar a legislação para que a pessoa possa ter o papel. Isonomia de condições, o planejamento como um processo construído a partir da participação permanente de diferentes grupos sociais. E aí eu gostaria aqui só foi uma parte, de passar justamente para o caso concreto aqui de Vitória da Conquista. Vou voltar aqui, depois era só para retomar a dúvida lá de Maria e do outro colega sobre densidade demográfica. Então, rapidamente aqui, gente, o que é um PDU, ou Plano Diretor Urbano, ou Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ou Plano Diretor do município? É a mesma nomenclatura. É o principal instrumento de planejamento urbano do município, como eu já falei, é um conjunto de regras e indicações para primeiro, organizar o crescimento e o desenvolvimento da cidade, no interesse de todos que nela moram. Depois, melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, portanto, dos munícipes. Tornar a cidade mais eficiente para todos, o que a gente chama de cidade compacta. Vitória da Conquista é uma cidade fragmentada. Trago algumas fotos aqui para vocês verem. Quanto mais a cidade é dispersa, maior é o custo para o poder público, que invariavelmente, em algum momento, vai ter que chegar uma linha de ônibus. E Vitória da Conquista, o Brasil inteiro tem feito isso, aprovando o perímetro urbano de maneira artificial, chegando praticamente a 10, 15 quilômetros de distância da malha central. Quem tem o terreno lá, esses condomínios fechados e tudo mais, bababá, vai de carro. Mas e o trabalhador e a trabalhadora? Vai ter que chegar de transporte público. Portanto, a eficiência da cidade deve ser pensada. Na Europa, agora aí nesse período pandêmico ainda, instituiu uma lei chamada Cidade 15 Minutos. Não sei se vai pegar, ou não sei se só é para a área central, ou também contempla os subúrbios.
que você deve morar, trabalhar e fazer lazer num raio que você vai se deslocar a pé ou de bicicleta por 15 minutos. Mais do que isso, você não vai, em tese, não deveria sair do seu bairro. Ter tudo ali. Ter o supermercado, ter a feira, a importância da feira. A feira do bairro Brasil, Patagônia, a feira do Alto Marom, a feira como um espaço de sociabilidade, como um espaço de identidade. Então, tornar a cidade mais eficiente para todos, garantir a função social da cidade, a função social da propriedade também, e estimular o uso social da propriedade urbana na esteira aí. Obrigatoriedade do plano diretor urbano. Aqui no Estatuto da Cidade houve uma alteração. Inclusive, para quem terceiro, quarto semestre faz aí prova para estágio, nem sei se está tendo aí estágio aí na atual conjuntura, mas acaba caindo direito constitucional, e tem uma questão que ele sempre pergunta, quais os requisitos para se ter um plano diretor urbano. No artigo 182 da Constituição, o único requisito era cidade com mais de 20 mil habitantes. Só que o Estatuto da Cidade ele vai ampliar esse rol. Continua com esse requisito de cidade com mais de 20 mil habitantes, mas vai ampliar. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, independente da população. Então, região metropolitana de Salvador. Salvador tem uma cidade ali próxima, hipoteticamente aqui, Simões Filho, de Adávio, tem 15 mil habitantes, tem que ter plano diretor urbano. Nós vamos ter até depois, em 2015, um outro estatuto, que foi necessário, porque o Estatuto da Cidade não conseguiu dar conta, que é o chamado Estatuto das Metrópoles, que a gente vê lá em direito urbanístico, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos de parcelamento ou edificação ou IPTU progressivo. Então, você mora em Anagé, tem 10 mil habitantes, você quer usar IPTU progressivo no tempo? Pode, mas você vai ter que ter o plano diretor urbano. Depois do plano diretor urbano feito, aí você vai ter uma lei específica de IPTU progressivo no tempo. Então, independente da população, mas se você quer usar o instrumento como IPTU progressivo no tempo, obrigatoriamente você tem que fazer anteriormente o plano diretor urbano. Integrantes de área de especial interesse turístico inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, independente da população. Para que serve o plano? Sistematizando. Economia para as administrações e influência no orçamento municipal, aquilo que eu falei, uma cidade realmente inteligente. Uma cidade que, aliás, eu nem gosto de usar essa expressão, deu uma entrevista recentemente para a UESB, falar assim, professor, você gosta da expressão de cidade inteligente? Porque muita gente acha que cidade inteligente é uma cidade informatizada. Em um determinado momento, de fato, foi a cidade que você vai ter internet livre na praça e que você vai ter condições de pagar um IPTU pela internet. Não só. Hoje, uma cidade, por isso que eu gosto muito mais da expressão lá do ODS 11 da ONU, que é justamente cidade justa, democrática e resiliente. Uma cidade que é justa, democrática e resiliente é inteligente, porque ela vai justamente ser pensada para todos e todas. Informação sobre a situação atual do município, sobre os objetivos do desenvolvimento municipal. Vitória da Conquista, inclusive, até hoje não tem informatizado o processo de aprovação de loteamentos. Isso é uma vergonha. Se você quer acompanhar como a cidade está crescendo, você tem que ter um processo informatizado. Não pode ser um processo manual. Aí eu vou ter condições, inclusive, de estabelecer parâmetros. Esse loteamento pode aqui, esse loteamento pode acolá. E aí você vai ter um acompanhamento mais real. Organização do espaço urbano, uso e ocupação do solo, adequação e distribuição dos produtos e serviços públicos, como a gente já falou. Para que serve o plano na esteira, né? Adequada localização de atividades na cidade, controle da expansão da área urbana, compatibilidade de uso na área urbana. Então, a gente vai perceber que o plano diretor urbano ele deveria forçar cada vez mais a cidade ser compacta. Então, hoje, isso a gente está discutindo na atualização do plano diretor urbano de Conquista, nós temos cerca de 22%, eu acredito que seja um pouco mais, mas no mínimo 22% dados da equipe que está fazendo o atual plano diretor urbano, próximo plano diretor urbano de Conquista, 22% de imóveis vazios dentro do anel viário. Dentro do anel viário, nós temos 22%. E o perímetro urbano de Conquista é para além do anel viário. Então, qual é a prioridade de ocupação? É justamente dentro do anel viário. Aí, depois de muita luta, não sei se vai prosperar, eu sou o delegado da UESB nesse debate,
a gente conseguiu diminuir o perímetro urbano de Vitória da Conquista, somente pensando em uma cidade mais compacta e menos dispersa. Compatibilidade de usos da área urbana, e aí entra a questão do aeroporto, um aeroporto em uma área que já é muito populosa, não cabe, né? Controle da questão fundiária urbana, negociação de interesses conflitantes. Processo de planejamento, visão estratégica de planejamento, desenvolvimento socioeconômico, tudo isso aí é importante no processo. Qual é a garantia da elaboração do plano? Isso na cidade que obviamente tem. Eu ouso até que vocês façam uma pesquisa na cidade de vocês. Promoção de audiências públicas e debates, como eu já falei, publicidade quanto aos documentos e informação produzida, então todos os documentos obrigatoriamente têm que estar disponível na internet, em uma sala na prefeitura, isso acontece aqui em Vitória da Conquista, acesso a qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Delimitação de áreas urbanas, disposições relativas, sistema de acompanhamento e controle, e aí vai. E aí, gente, é importante a gente deixar claro qual é o pacote do plano diretor urbano. Qual é o conteúdo do plano diretor urbano? A legislação ela vai versar, ela vai trabalhar com várias questões. Portanto, é necessário você ter um cuidado com o pacote. E o que acontece o que aconteceu e continua acontecendo em várias cidades brasileiras é justamente você fazer o plano diretor urbano, mas não fazer as outras leis, o que a gente chama de pacote da legislação. Então, você tem que ter a lei de ordenamento do solo, alguns chamam de código de postura, que justamente vai falar sobre habites e algumas questões de coeficiente de aproveitamento máximo, mínimo e básico. Em direito urbanístico a gente vai discutir isso. O Código Ambiental, Vitória da Conquista tem um Código Municipal de Meio Ambiente, Código de Obras, Código de Postura, tudo isso tem que estar junto, porque o plano diretor ele tem que ter condições de ser implementado. Você tem que ter condições do poder público operacionalizar essa legislação. Né? Responsabilidade do prefeito, o Estatuto da Cidade estabeleceu que era necessário que o prefeito que quisesse fazer o plano diretor urbano, fizesse no prazo de 5 anos, portanto, 2001, 2006. Conquista fez no prazo de 2006, sob pena de improbidade administrativa. Está lá nos artigos 49, 50, 51 e 52 do Estatuto da Cidade. Só que tem um detalhe importante, quem tiver aí com a legislação acompanhando vai perceber que houve uma alteração legal, isso é importante, o Congresso Nacional prorrogou, deu mais 2 anos de prazo, portanto, o prazo ele foi até 2008. Isso significa que outro prazo também alterou, que é o prazo de atualização do plano diretor urbano. O Estatuto da Cidade diz que o plano diretor urbano ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. Então, se era 2006, passou para 2008, o plano diretor ele deve ter como limite o prazo de 2018, Conquista com o atual plano diretor urbano, está defasado. Não é que não tenha plano diretor urbano, o plano diretor urbano continua vigente. O Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive, já decidiu nesse sentido. Enquanto não tiver um novo plano, o plano diretor que está aí, ele continua vigente. E aí, gente, só para ir fechando, algumas fotos aqui da Serra do Periperi. Né? Então, a área degradada, uma extensão, a gente faz aula de campo na disciplina de Direito Ambiental, esse semestre, infelizmente, não vai ser possível, mas uma coisa que eu não consigo compreender, quer dizer, até consigo, mas tenho dificuldade, é, por exemplo, como o anel viário foi cortar literalmente o Parque Municipal da Serra do Periperi. O próprio remanescente, aqui mais embaixo, do Poço Escuro, eu tenho outra foto aí, fica extremamente ameaçado. Então, está aqui a aerofoto dos limites do Poço Escuro. Então, aqui, do lado esquerdo da foto, tem o chamado bairro Guarani, e do lado direito da foto tem o bairro Petrópolis, e mais ao lado aqui, bairro Pedrinhas. Né? Então, você tem um remanescente, 17 hectares apenas, de Mata Atlântica, que é área de transição. Conquista, gente, tem gente que acha que Conquista é só Caatinga, não é. Conquista, inclusive, está na lei de Mata Atlântica, que é uma lei de 2011. Conquista é área de transição de Caatinga, de Mata Atlântica para Caatinga, aí o remanescente de Poço Escuro, do Poço Escuro. Aqui também, algo extremamente importante, as chamadas unidades geoambientais do setor urbano. Então, você tem aqui o Jurema, é um parque, então nós temos aqui
ao centro, chamado Parque Urbano do Jurema. Nós vamos ter aqui o Parque Urbano da Lagoa das Bateias, próximo aqui Campinas, tem o rio aqui, o Santa Rita, e aqui o Rio Verruga também, que hoje é um parque, no papel, até ainda não saiu, vamos ver se sai, que é justamente o Parque Municipal do Rio Verruga, que Vitória da Conquista, a gente sabe que canalizou a maior parte, o SOS Mata Atlântica, uma pesquisa um tempo atrás, aí, declarou o rio mais poluído da Mata Atlântica do Brasil, foi o Rio Verruga. Olha só que vergonha para a gente. Ali aí algumas imagens de satélite, é aqui o município de Vitória da Conquista, como eu falei, com os bairros. Então, você tem lá ao alto, na Zona Oeste, Zabelê, São Pedro, que o loteamento aqui a gente conhece como Jardim Valéria, Campinhos, Jatobá, aqui o Jatobá Patagônia, Cadija, Bateias, essa área aqui, Brasil, Jurema, Ibirapuera, Nossa Senhora Aparecida, aí vai. Felícia, Ayrton Senna. É preciso a gente ter clareza que Conquista, ela não tem mais, ou está numa dinâmica de não ter mais uma divisão oeste-leste. Então, aqui no leste você tem Primavera, Universidade, Candeias, Boa Vista, Espírito Santo, que fica lá chamado Penchado, aquela área lá, também conhecido como Urb 6, Recreio, Centro. Então, Conquista, ele está com a dinâmica não mais só oeste e leste. O sul está crescendo muito em Vitória da Conquista. Então, a importância, inclusive, do semianel aqui da perimetral. Então, aqui, percentual de unidades com uso industrial, vale dizer que esses são dados de 2000, de IBGE de 2000, porque são dados oficiais do Plano Diretor Urbano vigente, que foi o de 2006. Então, os últimos dados são que nós temos do IBGE de 2010, melhorou muito, muita coisa melhorou, saneamento básico, lixo e tudo mais, mas é só para a gente ter a clareza agora no Plano Diretor Urbano, quando tiver publicado, a gente volta a estudar. Então, as unidades industriais, então, quanto mais escuro, mais indústria. Então, lá o Alto Distrito Industrial, é claro, é a área que tem mais indústria em Vitória da Conquista, por isso está mais escuro. Mas Ibirapuera tem indústria de biscoito, indústria de vela, Campinhos, indústria de farinha e tal. Então, a gente vê aqui um tom um pouco mais claro, mas também tem indústria nessas regiões. Percentual de unidades com uso comercial. Então, quanto mais escuro, mais comércio. Então, você vai ter o centro aí como mais escuro, mas o Brasil também está chegando lá, vai o Brasil, Patagônia também, né? Então, você vai percebendo aí que eu ouso dizer que você hoje praticamente não há necessidade de você sair do bairro Brasil para ser feliz. Tem banco, tem comércio, tem restaurante. A água, né, a cobertura da água aí, a água, é o que eu falo, a Embasa já atualizou esse dado, tanto com água como esgoto, e Vitória da Conquista tem descontado nesse sentido. Esse dado já não reflete mais. Conquista hoje tem água e esgoto com a cobertura extremamente, praticamente 90%, falta a zona rural. O lixo, né? O lixo é o menos democrático, eu ouso dizer. Então, quanto mais claro aí é a área que a empresa de lixo, atualmente a Torre, ela faz coleta sistemática, 3 vezes pela semana. Então, quanto mais escuro a coleta isso pensando, obviamente, no Plano Diretor de 2006. Quanto mais escuro mais irregular a coleta de lixo. Tem local em Conquista, parece brincadeira, que ainda se faz coleta com carroça. Moradores por domicílio, então a gente vai ver aí a distribuição da população. No caso aí não é nem a distribuição efetiva per capita, quais são as áreas que tem mais moradores por domicílio, 5, 6 pessoas por domicílio. A densidade demográfica, como a gente falou inicialmente, quais são os bairros mais populosos. Então, a gente compreendendo que aqui é a Avenida Integração, a gente vai perceber que os bairros da Zona Oeste têm uma densidade demográfica maior. Né? Alguns bairros da Zona Leste também, Guarani, Alto Marom, parte do Recreio, mas a gente vai analisar que o Candeias, por exemplo, que é essa área mais aqui, à direita, tem uma densidade muito, muito baixa. Eu até coloquei aí, em função da pergunta da colega de ontem, que a densidade demográfica corresponde à distribuição da população em uma determinada área.
também chamado de densidade populacional, ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o local de habitantes que estabelece. Então, há um cálculo que você faz com a total de habitantes e a área, e você vai encontrar a quantidade por quilômetros quadrados naquela área. E aí as fotos que eu falei, o espalhamento da malha urbana. Olha só como Vitória da Conquista ela vai espalhar. É só analisar o Boa Vista, como cada vez mais na Luiz Eduardo Magalhães. Essa foto aqui é da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, como você ainda tem uma quantidade enorme de vazios urbanos. Então, algumas questões, como eu falei, anel viário, a própria Avenida da Integração, eu não sei se é integração até hoje, a própria questão do lazer em Vitória da Conquista, eu não entendo. Confesso a vocês, gente, como a gente tem uma praça da juventude, um equipamento tão importante, que você poderia estar todo domingo ali com a banda de Plácido lá tocando um blues para a gente, para a população. Salvador faz isso no Parque da Cidade, a população vai, faz piquenique. Por que Conquista não consegue fazer esse tipo de coisa? Né? Porque é tão difícil urbanizar a Serra do Piripiri, e aí o próprio no entorno da Serra do Cristo de Mário Cravo. Eu não estou falando de ideia mirabolante, não, de teleférico, nada disso. Mas aquela área ali já poderia ter outra perspectiva de uso para incentivar a população a frequentar aquela área. E como eu falei, a questão do Rio Verruga do Santa Rita. Então, gente, só para fechar, eu gostaria de terminar a aula de hoje, e depois a gente pode abrir, com um videoclipe de Emicida, chamado Amarelo, mais uma vez na esteira da comemoração da consciência, do mês da consciência negra. Tá aí, gente. Então tá aberto aí. Perguntas. Vamos lá, Plácido. Professor, como o Estado pode agir para combater a especulação abusiva como a das margens da Olívia? Exemplo, no plano diretor de conquista, entre os objetivos diz, inciso 4º, combater as distorções e abusos do mercado imobiliário urbano e o uso especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. É vago demais. Queria entender o que pode ser feito na prática. Então, Plácido, na prática é justamente o que Conquista e a maioria dos municípios brasileiros não fizeram até hoje. Nós temos no Brasil cerca de 5.500 municípios, um pouco mais. Hoje, a gente já sistematizou isso, o nosso instituto, o IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Nós temos, olha só que absurdo, somente 12 municípios hoje no Brasil que efetivamente usa do principal instrumento para combater a especulação imobiliária, que é justamente o IPTU progressivo no tempo, o extrafiscal, com caráter de, ao final, de desapropriação-sanção. Significa o quê, Plácido e colegas? Que não basta ter o plano diretor urbano, o STF, o STJ também, já confirmou que o plano diretor urbano não é suficiente para você ter o caráter de progressividade do IPTU nesse caráter extrafiscal. É necessário você ter o plano diretor urbano dispondo sobre a possibilidade de, que é o IPTU progressivo, e outros instrumentos, mas é necessário você ter uma lei à parte, só de IPTU progressivo no tempo, para você efetivamente ter o instrumento à disposição do poder público municipal, que é justamente aquela situação de você, através de um processo administrativo, a prefeitura vai notificar ano a ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, tem que notificar, é um processo. Notificar ano a ano e vai aumentando a alíquota. 1, dobra para 3, dobra para 6, dobra para 12, e sempre notificando, olha, você não vai edificar, não?
seu IPTU vai para 6. Você não vai edificar, não? Seu IPTU vai para 12. Você não vai edificar, não? Vai para 15. Até que chegar em 15, como a ordem vigente pátria diz que não pode ter caráter de confisco ou tributo, o que o poder público municipal tem que fazer é desapropriar. Então, eu já orientei TCC aqui, já conversei com procuradores do município, sempre me perguntam, sempre pede assessoria, entre aspas, né, porque eu sou um professor de dedicação exclusiva, eu não posso ter contraprestação nesse sentido, e nunca avançou, nunca avançou. Então, a única forma de combater a especulação imobiliária de qualquer vazio urbano, da Olívia, da Avenida José Pedral Sampaio, em qualquer cidade do Brasil, é você efetivamente ter IPTU progressivo no tempo. Porque se você não força aquela pessoa, ela não vai edificar, ela vai fazer especulação imobiliária, mais-valia urbana e vai retendo, infelizmente, e aí passa por esse processo eleitoral fortalecido pela população. No artigo que eu mandei para vocês, não sei se você teve oportunidade, eu afirmo isso, porque eu digo que tanto os governos democráticos populares em Vitória da Conquista, quanto os governos chamados de direita, não conseguiram enfrentar o mercado imobiliário. Na verdade, o poder público municipal foi cooptado pelo mercado imobiliário. Não importa se era de esquerda ou se era de direita, foi o mercado imobiliário que determinou e continua determinando. Isso é importante dizer. O vão ali entre o Shopping Boulevard e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia só recentemente está sendo verticalizado. Pode passar lá e perceber a quantidade de prédio que tem lá agora. Porque houve alteração da legislação, do coeficiente de aproveitamento máximo. Antes você não podia construir ali torres, como já era permitido no chamado Candeias 1 e 2. A verticalização, o poder público municipal falou, primeiro vai verticalizar aqui. Nem ocupou aqui, você tem ainda na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, como eu falei, uma quantidade enorme de vazios. O que a gente fez? Agora alterou a legislação lá para verticalizar na Avenida Olívia Flores. Só passar lá e você vai perceber que já tem prédio lá de 15, 20 andares em função desse processo. Então, a única forma, Plácido, colegas, é justamente combater a especulação. A única forma de combater a especulação imobiliária é com o chamado IPTU progressivo no tempo. Gabriela Oliveira Teixeira, prof, pode mandar o slide no WhatsApp? Posso, tranquilo, posso mandar para vocês. Eu estou postando, eu não, né? Os monitores têm me ajudado muito, e as monitoras, postando no Classroom, mas eu posso mandar também pelo WhatsApp. Amanhã eu tenho aula pela manhã, 4 aulas, 2 turmas, não vou mandar nem hoje nem amanhã de manhã, mas assim que possível, eu posso mandar esses slides para vocês tranquilamente. E vai ficar a gravação, né? Então, eu não sei se outra coisa que a gente está postando lá no Classroom é a gravação, mas tanto uma como a outra coisa eu posso fazer sem problema algum. Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer aqui no chat ou ligar o microfone, fazer a pergunta, porque a gente já passou 5 minutos de nossa aula e eu não sei se vocês têm aula posteriormente e eu não quero. Eu preciso descansar também para amanhã. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, na semana que vem, nós vamos retomar o nosso debate, reposicionar o nosso cronograma, porque direito às cidades sustentáveis era, como eu falei no início do planejamento, era penúltimo assunto, a gente reposicionou em função desse debate das eleições. Então, na semana que vem, na terça-feira, eu já vou falar de bem ambiental, seguindo aí agora a cronologia do nosso plano de ensino. E se houver tempo, tomara que dê, eu já falo de competência ambiental, porque quarta-feira nós não teremos aula, se não me falha a memória, confirmem aí, porque nós teremos início a nossa semana, não é semana jurídica, mas é uma coisa que parece uma semana jurídica, é um congresso de direito aqui na UESB. Então, tudo indica que quarta-feira a gente não terá aula, então a gente confirma na terça-feira, mas terça-feira estaremos aqui firme e forte, com fé em Jah. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite, Valeu. professor. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, professor. Valeu, Igor.
Matheus, Boa noite, tchau. Fábio. Valeu, Pedro. Bruna.